Introdução. O que é o leste asiático? O país que provavelmente já é hoje a maior economia nacional única do mundo localiza-se no leste asiático. E três das cinco maiores economias do planeta também são asiáticas. Duas delas, China e Japão, especificamente do leste asiático. Além de possuir a maior economia do mundo, a República Popular da China também conta atualmente com o segundo maior orçamento militar do planeta e é claramente uma superpotência emergente. Embora não sejam nem de longe tão grandes quanto a China, alguns dos estados menores do leste asiático, como a Coreia do Sul, também podem ostentar histórias recentes de sucesso extraordinárias. Trata-se de uma reversão dramática da situação que prevalecia há um século, quando um pequeno grupo de potências da Europa Ocidental, juntamente com os Estados Unidos e a Rússia, com o Japão já surgindo como um ator secundário em ascensão, dominava grande parte do planeta econômica, militar, política e até culturalmente. Há 100 anos, a China era um estado colapsado e fracassado. E no interior do leste asiático, Singapura, Taiwan, Coreia e Vietnã eram todos colônias de potências estrangeiras. Apenas o Japão parecia moderadamente bem-sucedido. Mesmo avançando para meados do século XX, o leste asiático permanecia em grande parte pré-industrial, frequentemente amargamente pobre e devastado por guerras. Até mesmo o Japão, que quase sozinho em todo o mundo não ocidental havia conseguido afirmar-se como uma potência moderna regionalmente significativa no início do século XX, foi deixado esmagado e em ruínas ao fim da Segunda Guerra Mundial, em 1945. Um novo começo foi necessário no Japão, que ganhou impulso a partir da década de 1960. Desde então, primeiro a Coreia do Sul, Taiwan, Hong Kong e Singapura, depois a República Popular da China e, recentemente, até mesmo, em certa medida, o Vietnã juntaram-se ao Japão, embora cada um à sua maneira característica, na obtenção de níveis dramáticos de decolagem econômica moderna. Não há dúvida de que a ascensão do leste asiático tem sido uma das histórias mais importantes da história mundial recente. Pode-se argumentar, além disso, que, em vez de representar algum afastamento fundamentalmente sem precedentes da experiência humana passada, a recente força econômica exibida pelo leste asiático é, na verdade, mais um retorno à normalidade. Durante grande parte da história, a China, o maior componente isolado do leste asiático, desfrutou de uma das economias mais desenvolvidas da Terra. Especialmente após a desintegração do Império Romano do Ocidente, por 1000 anos a partir de cerca do ano 500 da Era Comum, a China foi provavelmente o país mais rico do mundo, não apenas em termos agregados totais, mas possivelmente também em termos per capita. Mesmo tão tarde quanto o ano 1800, quando a Revolução Industrial começava a se acelerar dramaticamente na Grã-Bretanha, estima-se que a China ainda respondesse por uma parcela maior da produção mundial total, 33,3%, do que toda a Europa, incluindo a Rússia combinadas, 28,1%. É geralmente reconhecido que tecnologias cruciais como a pólvora, o papel e a impressão foram todas inventadas na China. Menos conhecido é o fato de que a pólvora, o papel e a impressão já exerceram um impacto significativo na China muito antes de essas tecnologias transformarem a Europa. O papel e a impressão, em especial, ajudaram a tornar os livros e, portanto, também o conhecimento relativamente amplamente disponíveis na China pré-moderna. Já se sugeriu seriamente que a China pode ter produzido mais livros do que todo o resto do mundo, combinado antes de aproximadamente o ano 1500. Embora, em comparação com a China, os outros países do leste asiático pré-moderno fossem cada um muito menores em tamanho. Em 1800, a população da China pode ter sido de cerca de 300 milhões, a do Japão talvez 30 milhões, a da Coreia 8 milhões e a do Vietnã cerca de 7 milhões. Cada um fez suas próprias contribuições notáveis e produziu variantes singulares da civilização do leste asiático. A Coreia, por exemplo, foi pioneira no desenvolvimento da impressão com tipos móveis de metal, pelo menos desde o ano 1234. Embora tipos móveis feitos de argila cozida em vez de metal já tivessem sido experimentados na China desde a década de 1040. O Japão, como já mencionado, tornou-se talvez a primeira sociedade não ocidental do mundo a se modernizar com sucesso. Apesar de seu tamanho relativamente pequeno, na era moderna, o Japão por muito tempo eclipsou a China e tornou-se dominante em âmbito regional.
Durante grande parte do final do século XX, o Japão foi uma sociedade notavelmente harmoniosa e pacífica, e a segunda potência econômica mais importante de todo o mundo, depois dos Estados Unidos, e por um período chegou até a parecer prestes a se tornar o número um. Mesmo quando o leste asiático se encontrava em seu momento relativo de maior pobreza e fraqueza, no início do século XX, continuou a ser globalmente significativo. A Segunda Guerra Mundial, por exemplo, começou no leste asiático, em uma ponte próxima a Pequim, em 1937. Hoje, já não deveria haver qualquer dúvida quanto à importância da região. A China é uma superpotência em ascensão, e, embora a República Popular da China ainda permaneça bastante pobre e subdesenvolvida em termos capita, isto é, em média, partes do que às vezes é chamado de Grande China comparam-se favoravelmente às condições de quase qualquer outro lugar do planeta. Hong Kong, por exemplo, que hoje é uma região semi-autônoma da República Popular da China, desfruta atualmente de uma renda per capita superior à dos Estados Unidos. Taiwan e Singapura são ambos lugares predominantemente de etnia chinesa que também alcançaram um sucesso econômico notável. A renda per capita de Singapura é substancialmente mais alta até mesmo do que a de Hong Kong, e a de Taiwan é superior à do Canadá e da União Europeia como um todo. O Japão, embora tenha sido recentemente superado pela China em termos do tamanho total de sua economia, provavelmente ainda permanece como a segunda economia industrializada mais plenamente madura do mundo. A Coreia do Sul é um exemplo impressionante de uma história moderna de sucesso, e a Coreia do Norte, embora decididamente menos próspera do que o Sul, como uma potência nuclear imprevisível e por vezes beligerante, ainda assim impõe atenção global. O Vietnã tem desfrutado de rápido desenvolvimento econômico nas últimas décadas e foi palco de muitos conflitos e um foco de atenção mundial no final do século XX. O leste asiático é, portanto, uma região do mundo de importância crítica. Mas o que é o leste asiático? A Ásia, em sua totalidade, na verdade, não é uma entidade coerente. O conceito de Ásia é algo que herdamos dos gregos antigos, que dividiram o mundo de maneira ampla em duas grandes partes, Europa e Ásia. Para os gregos, porém, essa Ásia original significava principalmente o Império Persa. À medida que o escopo da Ásia se expandiu para além da Pérsia e do que hoje chamamos de Ásia Menor, a Ásia passou a incluir tantas culturas e povos diferentes que o rótulo perdeu grande parte de seu significado. No final do século XVIII, por exemplo, 2/3 da população total do mundo e 80% da produção mundial localizavam-se na Ásia. A Ásia era nada menos do que todo o Velho Mundo, menos a Europa. Se a Ásia como um todo não é um rótulo muito significativo, no entanto, a palavra ainda pode servir como um útil ponto de ancoragem terminológica para certas sub-regiões geográficas, como o sul da Ásia e o leste asiático, que de fato possuem maior coerência histórica. Mesmo essas sub-regiões, é claro, ainda precisam ser definidas de maneira algo arbitrária. Os habitantes do leste asiático pré-moderno certamente não se pensavam nem como asiáticos nem como leste asiáticos. Hoje, o Departamento de Estado dos Estados Unidos agrupa o Sudeste Asiático e até mesmo a Oceania, juntamente com o Leste Asiático, sob seu Bureau of East Asian and Pacific Affairs. Regiões geográficas podem ser definidas de muitas maneiras, e uma variedade de rótulos pode ser aplicada para atender a diferentes propósitos. Em termos históricos, contudo, e especialmente considerando a cultura pré-moderna compartilhada, o leste asiático é definido de modo mais útil como aquela região do mundo que passou a utilizar extensivamente o sistema de escrita chinês e que, por meio dessas palavras escritas, absorveu muitas das ideias e valores do que chamamos confucionismo. Grande parte da estrutura legal e política de governo a ele associada e certas formas especificamente leste-asiáticas do budismo. Em um nível muito cotidiano, mas justamente por isso importante na vida diária das pessoas, o leste asiático distingue-se por ser aquela parte do mundo que come com hashis. É uma premissa fundamental deste livro que o leste asiático é, de fato, uma região cultural e historicamente coerente, merecedora de atenção como um todo, e não apenas um agrupamento aleatório de países vizinhos ou algumas linhas arbitrárias em um mapa. Ao mesmo tempo, o leste asiático também faz parte de uma experiência humana universalmente compartilhada.
Uma das mudanças mais significativas recentes em nossa compreensão do leste asiático pré-moderno é a crescente percepção de que ele não foi tradicionalmente sempre especialmente fechado e isolado, como antes se imaginava popularmente. Houve, de fato, episódios de isolacionismo na história do leste asiático, mas eles foram, se algo, mais próprios da época moderna inicial e da época moderna propriamente dita, notadamente sob certos regimes comunistas recentes, do que de uma tradição antiga. Ao longo de grande parte da história, todo o mundo eurasiático esteve surpreendentemente interconectado. Por exemplo, imagens de Heracles, o herói mítico grego, foram reproduzidas por toda a Eurásia pré-moderna até a China. Na tumba de um homem enterrado no que hoje é o sul da Manchúria, no ano 415 da Era Comum, arqueólogos encontraram tanto artefatos chineses locais quanto não chineses, o par mais antigo firmemente datável de estribos para cavalos e 5 objetos de vidro de estilo romano que podem ter sido originalmente fabricados nas margens do Mediterrâneo. Sedas chinesas foram enterradas no centro da Suécia, na Europa Ocidental, no final do século VIII e início do século IX, juntamente com uma pequena estátua do Buda que pode ter vindo do que hoje é o Paquistão. Durante o primeiro milênio da Era Comum, existiu uma gramática comum das conversas diplomáticas da China a Bizâncio, e com a passagem para o segundo milênio, as conquistas mongóis forneceram um poderoso modelo para impérios sucessores em toda parte, desde os otomanos no Mediterrâneo Oriental até os manchus na China. Recentemente, chegou-se inclusive a sugerir que a China pré-moderna fazia parte de um núcleo interno relativamente exposto do velho mundo eurasiático, em contraste com a periferia comparativamente protegida ocupada por extremidades da Eurásia, como a Europa e o Japão. Talvez não seja coincidência que o padrão da história japonesa, que incluiu um período medieval com elites guerreiras hereditárias vivendo em castelos e instituições que lembram a vassalagem e o feudo, em certos aspectos se assemelhe mais ao da Europa do que ao da China. Isso também serve como um lembrete salutar de que, mesmo se aceitarmos o leste asiático como uma área cultural coerente, ele ainda é uma região muito extensa, composta por várias culturas bastante diferentes, cada uma das quais contém, além disso, suas próprias subdiferenças internas. Especificamente, o leste asiático será definido aqui como sendo composto hoje pela Grande China, incluindo a República Popular da China, Hong Kong, Taiwan e Singapura, pelo Japão, pela Coreia e pelo Vietnã. Cada um desses lugares é diferente. 2 deles podem ser considerados casos à parte. Singapura é especialmente remota, localizada geograficamente em meio ao Sudeste Asiático e não ao Leste Asiático. Como Singapura possui, contudo, uma população majoritariamente chinesa, ela pode ser plausivelmente considerada um posto avançado distante da Grande China e, portanto, do Leste Asiático. O Vietnã, por sua vez, também apresenta algo de um caso limítrofe. Embora o norte do Vietnã tenha sido durante muito tempo efetivamente parte do Império Chinês, o Vietnã como um todo ocupa uma zona de transição que se estende tanto pelo leste quanto pelo sudeste asiático. Algo da identidade singular do Vietnã é sugerido por seu antigo rótulo colonial francês, Indochina. Apesar de uma considerável diversidade interna, o leste asiático possui, ainda assim, uma coerência histórica que é aproximadamente equivalente àquilo que convencionalmente pensamos como civilização ocidental. Os estados prototípicos da Idade do Bronze, que surgiram pela primeira vez na Alta Antiguidade na região que hoje chamamos de China, forneceram aproximadamente o mesmo tipo de legado histórico central para os países modernos da China, do Japão, da Coreia e do Vietnã, que a Grécia e Roma antigas deixaram para a Itália, a França, a Grã-Bretanha, a Alemanha e o Ocidente modernos. Este volume, ao mesmo tempo em que presta atenção tanto às conexões globais mais amplas quanto às diferenças locais, buscará apresentar uma história integrada do leste asiático como um todo. Ele também se concentrará de maneira algo incomum naquele período do primeiro milênio da Era Comum, em que uma região cultural leste-asiática coerente emergiu pela primeira vez, e que acontece, talvez não de modo inteiramente coincidente, de ser cronologicamente paralela ao período que também testemunhou o que foi chamado de o nascimento da Europa. Deve-se enfatizar que nenhuma civilização é uma realidade concreta permanentemente fixa. Aquilo que chamamos de civilizações são meras abstrações
que as pessoas imaginam em torno de certas continuidades e aglomerações históricas que nos parecem significativas. As fronteiras são sempre permeáveis, todas as culturas interagem e trocam tanto artefatos quanto ideias, e múltiplas camadas sobrepostas de distinção podem ser discernidas em toda parte dentro do que, em última instância, é uma única comunidade humana global. Na atual era da globalização, além disso, todas essas diferenças civilizacionais regionais tendem, em certa medida, a se esmaecer. Desde o início do século XX, muitas das características que tornavam o leste asiático propriamente leste asiático, como o sistema de escrita singular, o confucionismo e as monarquias de estilo tradicional, foram por vezes de maneira bastante consciente questionadas, rejeitadas ou abandonadas em nome da modernização universal, do nacionalismo local ou de ambos. As diversas nações do leste asiático moderno são hoje, sob alguns aspectos, ao mesmo tempo mais diferentes entre si e, paradoxalmente, mais semelhantes a qualquer outro país moderno bem-sucedido do planeta do que talvez fossem, ao menos no nível das elites letradas em tempos pré-modernos. Pode-se, portanto, perguntar com razão quão relevante ainda é a região cultural do leste asiático. Uma resposta é que o sucesso econômico recente, desproporcional do leste asiático por si só, sugere que ainda existe algo distintivo na região. Alguns analistas chegaram inclusive a invocar uma ética de trabalho confucionista para explicar o milagre leste asiático. Embora haja boas razões para manter uma dose saudável de ceticismo diante de explicações confucionistas simplistas para o dinamismo do leste asiático, começando pelo fato de que o próprio confucionismo é um conceito bastante nebuloso, o sucesso leste asiático tem sido excepcional e apenas por isso já constitui razão suficiente para levar o leste asiático a sério. E, embora o acesso às tecnologias ocidentais modernas e ao enorme mercado consumidor dos Estados Unidos tenha sido certamente um fator-chave inicial do crescimento econômico orientado para a exportação na orla do Pacífico, as nações do leste asiático tornaram-se, mais recentemente, as maiores parceiras comerciais umas das outras e, com frequência, consumidoras entusiásticas da cultura pop moderna produzida entre si. No período pós-Guerra Fria, a região do leste asiático pode, em certa medida, até estar se reaglutinando. Isso, de modo algum, diminui a participação simultaneamente acelerada dos países do leste asiático na comunidade global mais ampla, nem a atração exercida pela cultura pop americana e ocidental, tampouco elimina as rivalidades internas do leste asiático. As hostilidades no leste asiático são frequentemente internas. Ainda assim, o fantasma de um antigo sistema de escrita logográfico compartilhado continua a pairar sobre a região. As diversas línguas do leste asiático compartilham extensamente vocabulários comuns. China, Japão, Coreia e Vietnã são países diferentes com culturas distintas, mas literalmente compartilham muitas das mesmas palavras e ideias. A Coreia do Sul, por exemplo, é um país plenamente moderno e ocidentalizado, com vínculos especialmente estreitos com os Estados Unidos, que, ainda assim, é por vezes considerado o país mais confucionista da Ásia. Se, por um lado, o leste asiático pode ser considerado ainda hoje, ao menos, uma região cultural moderadamente coerente, por outro, ele sempre foi internamente diverso. Não apenas as principais nações do leste asiático diferem acentuadamente entre si, como cada nação também contém em seu interior camadas sucessivas de diferenças internas. Além disso, o leste asiático mudou profundamente ao longo do tempo, de modo mais óbvio e abrupto no período moderno, mas também ao longo de toda a história. Não houve uma continuidade tradicional atemporal no leste asiático pré-moderno. Como ilustração desse processo contínuo de mudança, podemos nos fazer uma pergunta surpreendente: quão antiga é a China? Costuma-se supor que a civilização chinesa seja a civilização continuamente existente mais antiga do mundo, tendo emergido do final da Idade da Pedra, o Neolítico, florescido em toda a glória de uma civilização da Idade do Bronze, já a partir de cerca de 2000 antes da Era Comum, e sobrevivido, desde então, sem interrupção, até os dias atuais. De fato, há alguma verdade nessa narrativa popular. Embora seja difícil identificar muitos aspectos da cultura do final da Idade da Pedra que ainda possam ser observados hoje. A seda, a preferência pela carne de porco, entre as carnes, e o cultivo do arroz são alguns marcadores culturais chineses de longa duração.
É altamente significativo que as primeiras amostras de escrita encontradas na área da China, datadas de aproximadamente 1200 antes da Era Comum, já estivessem redigidas em uma versão arcaica da mesma língua chinesa e do mesmo sistema de escrita chinesa que ainda é utilizada hoje. Nesse sentido, a China é de fato muito antiga. Os livros mais antigos escritos nessa língua chinesa, produzidos ao longo do último milênio antes da Era Comum, formaram o núcleo de um cânone literário profundamente valorizado, que permaneceu continuamente fundamental para aquilo que chamamos de civilização chinesa, ao menos até o início do século XX. Durante o curso desse mesmo milênio formativo final antes da Era Comum, também se pode dizer que emergiu uma consciência discernível de ser chinês, chamada Waxia, em oposição a povos estrangeiros vizinhos, designados por diversos nomes chineses. Assim, os estados combatentes do final da Era Zhou, entre 403 e 221 antes da Era Comum, embora cada um fosse um país soberano independente, também podiam ser descritos como diferentes reinos chineses cercados por diversos povos não chineses. Após a unificação Qin desses estados combatentes no Primeiro Império em 221 antes da Era Comum, foi firmemente implantado um ideal duradouro de unidade política sob um único governo imperial centralizado. Embora o notável histórico posterior de unidade da China às vezes seja explicado em termos de uma suposta homogeneidade étnica e cultural, é fácil demais supor que os chineses são naturalmente unificados, porque afinal são todos chineses. Pode muito bem ter ocorrido justamente o contrário. A relativa homogeneidade étnica e cultural da China atual é o produto final de milênios de unidade política. Certamente, a população do antigo Império Chinês inicial era bastante heterogênea. Mesmo após essa primeira unificação imperial, em 221 antes da Era Comum, a China continuou a mudar. Houve aproximadamente 80 dinastias pré-modernas historicamente reconhecidas no lugar que chamamos de China, embora apenas cerca de uma dúzia tenham sido verdadeiramente dinastias principais. Cada dinastia foi, em certo sentido, um estado separado. Muitas tiveram governantes identificavelmente não chineses. Além disso, a China também passou por repetidos períodos de divisão, desde aquela primeira unificação imperial, e mesmo durante longos períodos de unidade, as modas continuaram a mudar. Como observou Guo Maoqian, ativo entre 1264 e 1269, no século XIII, as canções populares e os costumes nacionais também ganham um novo som a cada geração. A China pré-moderna esteve longe de ser estática. Se a China pode ser chamada de uma civilização antiga, no extremo oposto também é possível argumentar que o próprio conceito de uma nação chinesa sequer existia antes de cerca de 1900. Em geral, acredita-se que o Estado-nação seja uma invenção do Ocidente moderno, e certamente é a palavra chinesa para nação, minzu, que designa um povo, e não um país ou Estado. Foi incorporada à língua chinesa apenas no final do século XIX. A China tentou pela primeira vez se reconfigurar como um Estado-nação moderno, ao estilo ocidental, apenas com a derrubada do Império e o estabelecimento da República da China, em 1912. Além disso, o país específico que a maioria de nós hoje pensa como China, formalmente conhecido como República Popular da China, data apenas de 1949. E isso não foi meramente um novo nome para uma velha realidade. Em toda a história do planeta, poucos rompimentos revolucionários podem ter sido concebidos para ser tão totais e abrangentes quanto o da Nova China após sua libertação em 1949. Em retrospecto, é claro, muitas das mudanças revolucionárias impostas depois de 1949 não se mostraram muito duráveis, e nos últimos anos houve até mesmo algum ressurgimento de tradições mais antigas. Ainda assim, a República Popular da China marca, sim, uma ruptura nítida na continuidade histórica. Até mesmo a palavra China não é, literalmente, chinesa. A palavra inglesa China provavelmente deriva do termo sânscrito, Sina, que, por sua vez, pode ter derivado do nome do importante reino fronteiriço do noroeste da China e da primeira dinastia imperial, Qin. Não apenas o povo chinês não se chamava de chinês, como além disso, pode-se argumentar que não existia sequer um termo equivalente preciso na língua nativa, ao menos antes dos tempos modernos. Um estudioso eminente chegou inclusive a afirmar que o conceito e a palavra China simplesmente não existiam, exceto como uma ficção estrangeira.
É certo que, como já mencionado, os chineses antigos possuíam sim algumas autopercepções razoavelmente coerentes. Os nomes pelos quais os primeiros chineses se identificavam eram frequentemente os de reinos específicos ou de dinastias imperiais, como Qin, Chu ou Han. Mas também havia algumas palavras mais abrangentes da antiga língua chinesa que podemos razoavelmente traduzir para o inglês como China ou chinês, como Huaxia e Zhongguo. Mesmo essas, contudo, não eram perfeitamente sinônimas da palavra inglesa China. Inicialmente, o Huaxia parece ter sido um marcador cultural algo elástico, que não se referia nem à raça, nem à etnia, nem a qualquer país específico, mas antes a populações civilizadas, sedentárias, letradas e agrícolas, que aderiam a padrões rituais comuns em contraste com os bárbaros. Zhongguo, o país central, ou os países centrais, já que a língua chinesa não faz distinção gramatical entre singular e plural, um termo que muitas vezes é traduzido de maneira pitoresca como Reino do Meio. De forma semelhante, também contrapõe os países civilizados do centro a uma periferia externa de bárbaros. Inicialmente, esse termo Zhongguo pode ter se referido apenas à capital real. Um pouco mais tarde, durante o período dos estados combatentes, Zhongguo precisava claramente ser entendido no plural, pois então existiam vários países centrais. Esse termo Zhongguo permaneceu por muito tempo mais como uma descrição geográfica do que como um nome próprio, referindo-se simplesmente aos países situados no que se imaginava ser o centro do mundo, a planície central, no norte da China. Mesmo tão tarde quanto os séculos 3 e 4 da Era Comum, cerca de 500 anos após a primeira unificação imperial em 221 antes da Era Comum, toda a metade sul do que hoje consideraríamos a China propriamente dita ainda podia ser explicitamente excluída do Zhongguo. Após a conquista pelo norte do estado meridional de Wu, cuja capital era a cidade hoje chamada Nanjing, logo rio acima da moderna Xangai, em 280 da Era Comum, por exemplo, uma cantiga infantil previa que um dia Zhongguo, o norte, será derrotado e Wu no sul se levantará novamente. Hoje, Zhongguo é provavelmente o equivalente em língua chinesa mais próximo da palavra inglesa China. Ainda assim, tanto a moderna República Popular no continente quanto a República da China, confinada à ilha de Taiwan desde 1949, são oficialmente conhecidas não como Zhongguo, mas por uma combinação híbrida de dois termos antigos, Zhongguo e Huaxia, Zhonghua. Muitos observadores externos hoje consideram a presunção implícita de que a China seja o reino do meio, alternadamente ofensivamente arrogante ou simplesmente ridícula. Tal etnocentrismo, contudo, estava longe de ser exclusivo da China antiga. Quase todas as primeiras civilizações viam a si mesmas como ocupando o centro do mundo. Embora a China seja talvez um pouco incomum por preservar essa antiga presunção em um nome ainda em uso hoje, o nosso próprio nome para o Mar Mediterrâneo também deriva originalmente de uma expressão latina que significa meio da terra. Nós apenas nos acostumamos ao nome, já não compreendemos muito latim e esquecemos o que ele significa. Além disso, foram os ocidentais que, de maneira mais literária, passaram a se referir aos estrangeiros como bárbaros. Barbarian é uma palavra inglesa que deriva de uma expressão da Grécia Antiga para aqueles sons ininteligíveis bar-bar, emitidos por estranhos considerados tão incivilizados a ponto de não falarem grego. Os chineses antigos naturalmente não utilizavam esse termo grego, e além disso, não existia no chinês clássico uma palavra nativa que lhe fosse exatamente equivalente. Há, de fato, vários termos chineses que costumam ser traduzidos de forma vaga para o inglês como bárbaro. Mas isso, como frequentemente ocorre nas traduções, é um pouco enganoso. Mais precisamente, todos eles são nomes genéricos chineses para diferentes povos não chineses. A palavra yi, por exemplo, era usada para povos não chineses do leste. Tais nomes muitas vezes não eram mais autênticos do que o nome índio, aplicado erroneamente por europeus do início da Era Moderna aos povos nativos das Américas. Ainda assim como o termo American Indian, permanecem fundamentalmente nomes próprios, e não palavras que signifiquem bárbaro. Se China não é um nome chinês, então o que dizer de nossos nomes familiares para os outros países do leste asiático? A palavra inglesa Japan é, na verdade, uma forma distorcida via malaio da pronúncia chinesa,
Riba no mandarim padrão atual, que também pode ser escrita Ji-pen em um sistema de romanização mais antigo, do nome de dois caracteres que em japonês se pronuncia Nihon ou Nippon. Esse nome Nihon, a origem do sol, é, contudo, um autêntico nome japonês antigo para o Japão, embora provavelmente só pudesse ter sido concebido a partir de um ponto de vista externo ao Japão, mais a oeste, e talvez tenha sido usado pela primeira vez por imigrantes vindos do continente. O nome foi aparentemente adotado de maneira consciente pela corte japonesa no final do século VII, devido ao significado favorável de seus caracteres escritos. Em certos aspectos, pode-se argumentar que o Japão tem sido menos quimérico como país e exibido maior continuidade histórica desde a antiguidade do que a China. Diferentemente da China, o Japão nunca sofreu conquista estrangeira. Desde o início da história registrada de forma confiável, o Japão teve, de modo praticamente único em todo o mundo, apenas uma família governante. Houve apenas uma dinastia japonesa, em contraste com as aproximadamente 80 dinastias da China e duas repúblicas pós-dinásticas. Por outro lado, contudo, os imperadores japoneses raramente exerceram muito poder real. A corte e o imperador frequentemente foram bastante irrelevantes para a história geral das ilhas japonesas, e o Japão passou por divisões. Além disso, grande parte da tradição japonesa não é realmente muito antiga, e muito dela pode, em última instância, ser rastreada a origens estrangeiras. O Zen budismo japonês, por exemplo, é uma forma particularmente chinesa de uma religião que era originalmente indiana. A arte tipicamente japonesa da cerimônia do chá, Shanoyu, nasceu apenas no final do século XV, embora os japoneses tivessem aprendido a beber chá vindo da China séculos antes. O sushi, tal como conhecemos, começou como um lanche de rua na Tóquio do período Edo, no século XIX. O esporte nacional japonês, o judô, foi inventado como tal apenas por volta do final do século XIX, e pelo mesmo homem que também viria a servir como o primeiro membro japonês do Comitê Olímpico Internacional. Até mesmo o próprio Estado-nação japonês pode ser considerado como tendo adquirido sua forma final apenas durante o século XIX. Quanto à Coreia, o nome inglês deriva da dinastia Kori, 918 a 1392, que, por sua vez, era uma abreviação do nome de um reino setentrional ainda mais antigo chamado Koguri, aproximadamente do século I até 668 da Era Comum. Nesse aspecto, o nome se assemelha um pouco à provável derivação do nosso nome para a China a partir do antigo nome dinástico Qin. Assim como Qin não é inteiramente sinônimo de China, Kori tampouco é exatamente a mesma coisa que Coreia. Hoje, os norte-coreanos preferem evocar a memória do mais antigo reino coreano lendário, Choson, enquanto os sul-coreanos tendem a usar o nome Hanguk, o país dos Han, nome dos povos que habitavam as partes meridionais da Península Coreana no início do período histórico. Os chineses de hoje também são chamados de povo Han, mas trata-se de uma palavra Han inteiramente diferente, escrita com outro caractere que apenas coincide no som com o Han coreano. Embora a Coreia seja hoje um exemplo excepcionalmente claro de um Estado-nação moderno, etnicamente homogêneo, marcado por divisão política e ideológica, norte versus sul, desde 1945, pode-se argumentar que a Coreia como tal, na verdade, não existiu antes da primeira unificação da península sob governo nativo, em 668. O Vietnã é um nome mais autenticamente oriundo da língua nativa do que China, Japão ou Coreia, mas a história de como ele surgiu ainda pode causar certa surpresa. O nome foi proposto a primeira vez a partir de Pequim em 1803. Antes disso, o país era comumente chamado de Annam ou Dai Viet, Grande Viet, entre outros nomes. O novo nome do século XIX, Vietnã, tinha a intenção de evocar a memória gloriosa de um antigo reino independente, cerca de 207 a 111 antes da Era Comum, chamado Viet do Sul, pronunciado Nam Viet em vietnamita e Nan Yue no mandarim moderno. Como a capital desse antigo reino do Viet do Sul se localizava no sítio da atual cidade de Guangzhou, Canton, em inglês, no que hoje é a China, não pareceu inteiramente apropriado reviver esse nome em 1803 para designar um país situado ao sul da fronteira chinesa. O nome antigo foi, portanto, ligeiramente modificado, passando de Viet do Sul para ao sul de Viet, ajuste que foi obtido tanto em vietnamita quanto em chinês,
simplesmente pela transposição da ordem das palavras, de Nam Viet para Darin, Yunnan. A razão pela qual a capital do antigo reino do Viet do Sul se situava ao norte do Vietnã moderno, no que hoje é a China, é que o mais antigo reino da Idade do Bronze, chamado Viet, Mandarim, do qual todos esses nomes presumivelmente derivaram em última instância, localizava-se ainda mais ao norte, nas proximidades da atual província chinesa de Zhejiang, quase a meio caminho ao longo da costa do que hoje é a China. Textos chineses antigos, de fato, referiam-se à maior parte do que hoje é o sudeste da China como a terra dos 100 Viets. Essa história ajuda a ilustrar o quão distante o leste asiático tradicional estava de ser estático e imutável. Não apenas Vietnã era um nome novo em 1803, como também o conjunto completo de territórios e grupos étnicos que hoje compõem o Vietnã era, naquela época, igualmente novo. O Annam original, ou Dai Viet, limitava-se ao norte, e a expansão do país para o sul desde o século XVI foi descrita como tendo criado o território menos coerente do mundo. Sugerir que o Vietnã não existia antes do século XIX é naturalmente, em certos níveis, tão absurdo quanto tentar afirmar que a China não existia até aos tempos modernos. Ainda assim, de fato, nem a China nem o Vietnã haviam existido anteriormente sob exatamente seus nomes atuais e suas configurações presentes, apesar de seus pedigrees genuinamente antigos. Nenhum país, povo ou civilização permanece inalterado para sempre. Trata-se de correntes antigas e dinâmicas que têm sido continuamente renovadas. A história é, acima de tudo, mudança, e o leste asiático experimentou tanta transformação quanto quase qualquer outra região comparável. Esta é a história do leste asiático.